Filho de Faustão acaba de confirmar notícia triste e difícil. Um dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira, aos 75 anos. A gente lembra, né, que infelizmente o Faustão, que se consagrou, né, como dono dos domingos da Globo e depois ficou ainda um tempo na TV Bandeirantes, ele fez uma descoberta há cerca de 2 anos, né, que estava com um problema muito grave no coração. Esse problema evoluiu a ponto, né, gente, do Faustão ter que entrar, né, para a fila do transplante cardíaco a cada momento, a cada situação envolvendo o nome do próprio famoso. O estado de saúde dele se agravava, né, era uma situação realmente muito dura de ser vencida pelo comunicador depois do transplante coronário. Houve também a necessidade de que o apresentador Fausto Silva, meses após, né, realizasse também um transplante de rim, e o Fausto ele foi ficando debilitado conforme cada notícia, cada oportunidade atingia a sua vida, atingia, né, o seu entorno. Muitas pessoas próximas ao Fausto Silva estiveram, né, tentando dar o maior suporte possível ao que acontecia, né, com o comunicador, mas infelizmente a saúde dele piorou. Nesse ano, o Fausto ele teve novas dificuldades que foram se colocando sobre a sua situação de saúde. Chegou a ter, né, sepse generalizada durante o tempo em que ficou, né, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Além, né, da sepse generalizada, nós lembramos, né, gente, que o apresentador Fausto Silva também teve ali um problema no fígado, também necessitando do transplante desse órgão. Teve também de novo a necessidade de passar, né, gente, por um outro transplante renal, um retransplante. A família do Fausto, né, foi tentando fazer tudo o que estava ao seu alcance. O comunicador também foi muito atacado por meio das redes sociais, né, pela situação, né, de conseguir fazer esses transplantes no Brasil. Infelizmente hoje, né, ver essa notícia, a gente vai trazer as últimas informações. Muitos famosos, celebridades, familiares também se manifestando. A gente vai contar também que o Faustão nos últimos meses fez vendas, né, de alguns imóveis, preocupados com a sua situação. Vamos trazer para você também um gravíssimo acidente de ônibus. A carreta, né, acaba tirando as vidas de várias pessoas. Você vai ver a partir de agora algumas das imagens que mostram como ocorreu, né, esse acidente, imagens realmente impactantes. Esse coletivo, esse ônibus acabou indo ladeira abaixo, né, preocupando todas as pessoas, né, que trabalhavam no Corpo de Bombeiros ali para tentar ainda salvar alguém com vida. Conseguiram ainda salvar algumas pessoas com vida, mas o número de perdas nesse momento é muito grande. Nós vamos trazer todos os detalhes e informações a respeito, né, desse assunto, desse drama, que agora, né, ganha também a repercussão de diversos veículos de comunicação. Vamos trazer para você também: Fiuk não fala com o pai há quase 4 anos. E o motivo choca fãs. Vamos contar para você que motivo é esse que estaria, né, por trás desse momento. Tem ainda a reviravolta na morte do apresentador Cid Moreira. Um laudo de um perito coloca a situação da divisão pela herança em outro patamar, após esse perito ter descoberto uma suposta mentira envolvendo uma pessoa muito próxima ao apresentador do Jornal Nacional. Nós vamos trazer para você o que isso pode impactar, né, nessa disputa pela herança do comunicador. Olá, eu sou o Fernando Borges, esse é o TV News no Ar. Chegou aqui com a gente, não esqueça de dar o seu joinha. O seu like ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a plataforma ela entende, né, que você está com a gente. É rápido, é fácil, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. Lembrando, né, gente, que ao lado do botão da inscrição há o desenho de um sininho, clica nele, ative, né, esse sininho para receber as nossas notificações em tempo real. Importante sempre a sua presença, a sua participação. Obrigado sempre a você que chega. A gente já começa, né, trazendo uma notícia terrível, difícil, e que ganha
a repercussão de diversos portais. Infelizmente, um gravíssimo acidente de ônibus acaba acarretando nas perdas de diversas pessoas. Você já vê aí as primeiras imagens, né, desse ônibus que caiu de uma espécie de precipício, né? Essas imagens estão rodando o mundo, repercutindo bastante, até pela maneira como tudo acabou ocorrendo. Segundo as primeiras informações, tudo isso aconteceu na madrugada, quando muitos passageiros, inclusive, estavam dormindo. Então, eles sequer, né, acompanharam justamente o momento da queda. A grande maioria deles estava realmente dormindo quando esse ônibus ele cai de um precipício de mais de 50 metros. O local, né, em que essa queda aconteceu é um local íngreme, de difícil acesso. Tudo isso pode ter ajudado, acarretado, né, que uma situação tão complexa, tão difícil como essa viesse de fato a acontecer, a ocorrer. Alguns dos sobreviventes, né, chegaram a dizer que acreditam que o motorista possa ter dormido ou sofrido um mal súbito, porque, segundo os antes do ônibus de fato caíram, um deles teria visto, né, o motorista apagado, deitado, né, ao volante, e esse motorista ele morreu. Então vai ser muito difícil com ele conseguir algum tipo, né, de informação que possa ajudar, né, a questão tão delicada que ganha a repercussão nesse momento. Segundo os detalhes que chegam até esse instante, já são confirmadas pelo menos 44 pessoas que perderam suas vidas, além de 10 pessoas que ficaram feridas e foram salvas. Então, infelizmente, um número pequeno ainda de pessoas que conseguiram serem salvas, né, diante desse terrível momento que agora, né, é repercutido através desse instante em que esse coletivo, esse ônibus, perde, né, o seu controle e cai dessa montanha. Esse acidente ele aconteceu no Peru. Infelizmente, acidentes assim são comuns no país. Não é a primeira vez que notícias como essa, né, ganham a repercussão, né, da mídia do que tem acontecido. Mas, dessa vez, né, a maneira como tudo ocorreu, de maneira muito rápida, terrível, impacta, né, a todos, com a tentativa, inclusive, de descoberta sobre como lidar, né, com um assunto tão difícil. A gente lamenta, deseja, né, os nossos sentimentos, mas uma situação realmente muito difícil. Boa tarde a você que chegou com a gente, é só perder alguns segundinhos para clicar no like. Obrigado sempre a você que chega e que participa. Além dessa notícia envolvendo esse acidente, né, a política no Brasil e também no exterior tem causado uma enorme repercussão, com muitas notícias que chegam, inclusive envolvendo a situação, né, do ministro Alexandre de Moraes, do Lula, da tal da Lei Magnitsky que tem sido aplicada contra Moraes e das sanções que já foram anunciadas e reveladas. E hoje o filho, né, do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo, fez um anúncio fatal aí para o governo Lula. Olha só o que ele disse, enquanto, claro, você chega e dá aí o seu joinha. Vocês podem ter certeza. O que ele perguntou ali no vídeo? O Bolsonaro já foi julgado? Meus caros, há uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras consertarem tudo isso. Só que, no entanto, eu estou vendo muito debate sobre eu não posso ser arrumar na foto, isso será uma demonstração de fraqueza. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, com, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, né, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação.
E além, né, dessa fala do Eduardo Bolsonaro, quem também acabou, né, preocupando muitos dos seus apoiadores foi o próprio ex-presidente. O Bolsonaro, né, ele foi internado hoje cedo para passar por exames num hospital de São Paulo. Olha só a reportagem. E de olho em Brasília, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de chegar ao hospital para a realização de exames. Ele chegou neste carro preto, o hospital que fica a cerca de 15 minutos ali da casa dele em Brasília. Você vê ali do outro lado, ele está de camisa amarela. Chegou ali cercado com, enfim, a sua equipe. Disse que não ia falar. Cumprimentou rapidamente alguns apoiadores, né? Você vê que ele faz o sinal de não, mais para a imprensa, né? Do tipo, não vou falar nada. Cumprimentou rapidamente ali pessoas, alguns apoiadores que o aguardavam e já entrou, então, nas dependências do hospital. Lembrando que Bolsonaro ainda está em prisão domiciliar, foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, então, para a realização de exames médicos nesse hospital particular de Brasília, exatamente na data de hoje. A defesa do ex-presidente tem agora 48 horas depois da realização dos exames, para apresentar um atestado médico, mostrando que de fato ele esteve no hospital, que passou por exames necessários. O pedido para que Bolsonaro fosse liberado para ir, então, hoje ao hospital, já tinha sido feito de forma prévia pela defesa do ex-presidente. E, enfim, a gente vai acompanhando também a movimentação ali da porta do hospital com o repórter Felipe Campbell. Felipe, é com você por aí. Como foi a chegada do ex-presidente? Foi tudo bem rápido, o presidente parou um segundinho para cumprimentar rapidamente os seguidores que estão aqui, eles que estão cantando até agora músicas em apoio, músicas religiosas, mas em apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Acabou de chegar aqui no Hospital DF Star, que fica na região central de Brasília, estava com uma blusa amarela, né, bem semelhante à da seleção brasileira, parou rapidamente, não chegou a falar nada, só cumprimentou, deu oi para todo mundo e saiu, não deu nenhuma declaração. Entrou no hospital e agora os seguidores ainda estão aqui na frente, né, cantando em homenagem ao Bolsonaro, e também agora vamos ficar na expectativa aí de quanto tempo ele vai passar aqui no hospital. A expectativa é que ele vai fazer uma endoscopia, né, então vai passar algum tempo aqui, vai precisar receber uma anestesia e até se recuperar, então algumas horas pelo menos Bolsonaro deve passar aqui no hospital privado de Brasília, que é referência e costuma receber autoridades. Então, uma chegada tranquila, sem grandes repercussões por parte do Bolsonaro, que preferiu se manter em silêncio, até por causa das polêmicas que já se envolveu o ex-presidente, né, participando de manifestações por videochamadas e entrevistas que concedeu após as medidas que o ministro Alexandre de Moraes definiu para ele, e agora então ele escolheu o silêncio, e aí vamos acompanhar como é que vai ser esse dia de sábado aqui na capital e os resultados do exame que Bolsonaro vai fazer por não estar se sentindo tão bem, né? Reclama de azia, refluxo, soluço, esses problemas decorrentes da agressão que ele sofreu. É isso, né? Informação importante que chega sobre o ex-presidente da República, Bolsonaro. Agora há pouco, o hospital, né, de Brasília, onde Bolsonaro foi internado, trouxe uma revelação, né, sobre o seu estado de saúde, né, o estado de saúde do político, e nessa revelação é dito, né, que o Bolsonaro ele estaria com uma inflamação no esôfago e também, né, com uma inflamação no estômago. Ele deve sair a qualquer momento do hospital. Assim que isso ocorrer, a gente volta, né, para trazer outras informações ao longo da programação. Olá, boa tarde a você que chegou aqui com a gente. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, ele é fundamental para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no joinha, o próprio YouTube, a plataforma entende que você está com a gente. É super rápido, fácil, faz toda a diferença pra gente. E se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. Vamos então ao nosso assunto principal, notícia triste e que ganha repercussão, o espaço dos mais diversos veículos de comunicação sobre, né, um dos maiores comunicadores da história da TV. Nós lembramos que, infelizmente, né, a situação do Faustão, ela ganhou, né, muita repercussão nos últimos 2 anos, tanto pela saída, né, do Faustão da telinha. Ele ficou muito tempo, né, apresentando
os domingos da Globo, depois ficou um tempo, né, na Band fazendo um programa diário. Acabou que esse programa não deu tão certo assim e o Fausto passou, né, a ter ainda mais problemas de saúde, né? Logo após o programa acabar, veio, né, aquela informação de que o comunicador estava com problema no coração, que ele aguardava inclusive para receber um órgão. Alguns meses após a internação, o Fausto ali conseguiu receber, né, esse coração. Foi ali um momento de comemoração para a família do Fausto. Ele recebeu um coração de um pedreiro. Chegaram, né, até a divulgar a identidade desse pedreiro, tamanha a repercussão, né, do transplante recebido, né, gente, pelo apresentador Fausto Silva e etc. E sobre, né, essa situação, o Fausto, ele sempre foi uma pessoa muito generosa, teve ali um contato logo na sequência do coração também com outro doador que doou um rim para ele, e por conta até dos transplantes e de outras situações envolvendo a sua vida, o Fausto Silva, ele passa, né, a dar entradas e saídas frequentemente no Hospital Albert Einstein para se tratar, né, para trazer ali todo o encaminhamento necessário diante desse momento. Porém, né, a saúde do Fausto ela foi piorando muito conforme as notícias iam chegando, né? O Fausto, logo na sequência de ter feito os 2 primeiros transplantes, teve problemas muito sérios, severos, né, ali, até parecidos com a questão da Preta Gil. O corpo dele não aguentava mais, né, no caso do Faustão, os remédios que são utilizados para evitar a rejeição do órgão. A gente lembra, né, que é muito comum que esse tipo de remédio cause de fato alterações. E o Fausto, como já tinha passado por um transplante renal, ele tem, né, que realizar muitas hemodiálises. Só que o problema foi se tornando muito sério, e isso foi descoberto após um acidente, né, sofrido pelo comunicador. Ele levou um grande tombo ao tentar entrar no seu carro, a caminho justamente, né, desse hospital Albert Einstein. Ele leva esse tombo e tem complicações severas, complicações importantes, uma lesão inclusive pulmonar naquele instante. Sobre, né, as informações que chegavam sobre o famoso, etc. E logo depois, ao ser internado de novo, verificou-se, né, que o corpo de Faustão, além da própria rejeição, né, do rim, estava com uma sepse, né, gente? Bem parecido, né, com a situação da Preta Gil. Essa sepse era uma sepse muito severa. Alguns médicos chegam a chamá-la, né, de bactéria devoradora de carne, porque ela é realmente eficaz em trazer problemas sérios para diversos órgãos. Muitas vezes, né, esses órgãos ficam deteriorados, e por conta da sepse, o Faustão, que já tinha, né, um quadro exacerbado e problemático na sua saúde, piorou. Os médicos eles já estavam planejando, né, há cerca de um ano o novo transplante renal do comunicador, mas a sepse trouxe uma surpresa negativa, né, para essa equipe, que descobriu, né, que teria também, né, que Faustão passar pelo transplante de fígado. Então, a partir dali, começou-se, né, gente, a toda uma força-tarefa, toda uma tentativa de se fazer o máximo possível, né, pela vida do artista. Familiares, amigos, todos já sabiam, né, sobre o problema do Faustão, mas ele foi tentando manter em segredo, até porque o Fausto e a família sabem, né, o quanto tantas pessoas ficam na fila do transplante. E no caso dele, pelo tipo de sangue, os 2 primeiros transplantes ocorreram por sorte, e esses 2 últimos o Faustão não conseguiu, né, o órgão no SUS de maneira normal, tá, gente? Ele conseguiu porque familiares dele doaram esse órgão. Não é que alguém morreu e deu esses 2 últimos órgãos para o Faustão. O familiar dele, a mesma pessoa, teria doado, né, um rim e também parte do fígado para o comunicador, né? E a partir dali, a volta, né, pela luta, a vida, né, pela vida do Faustão, ela continuou, né, diante do que estava acontecendo. Olá, boa tarde a você que chega. Estamos aqui trazendo informações tristes e urgentes sobre o Faustão, um dos maiores comunicadores da história da TV. A você que está chegando com a gente, não esqueça de dar o seu joinha.
O seu like ele é fundamental para a gente estar sempre realizando o nosso trabalho. Se for a sua primeira vez conosco, além do like, se inscreva. Importante sempre a sua presença, a sua participação aqui com a gente. Perca só esses segundinhos, né, para dar o seu joinha, mandar a sua mensagem também de força e solidariedade, né, tanto para a família do Faustão como também para tantas famílias, né, gente, que tem uma pessoa passando por isso. É um drama muito sério, né? O câncer e também, né, a necessidade de transplante é algo que mexe com uma família inteira e independente, né, do dinheiro ou não, isso mexe, né? Isso realmente deixa toda uma família extremamente fragilizada e não foi, né, diferente com o apresentador Fausto Silva. Após conseguir, né, que esse familiar fosse compatível e realizasse, né, o retransplante do rim e também o transplante de fígado, o Faustão ele foi entubado. Ele ficou muito tempo, inclusive, na intubação, vários dias, né, até que os médicos decidissem extubar o comunicador. A extubação aconteceu no Dia dos Pais agora, né, já no segundo domingo de agosto, quando os 3 filhos de Faustão, os 2 meninos, e também a filha do primeiro casamento do comunicador, a Lara, foram até, né, ao Albert Einstein estar com ele. A debilidade, né, do Fausto era tão grande que sua esposa não pôde comparecer, né, a esse momento por conta de estar com uma gripe. Só que desde que o Faustão foi extubado, novos problemas e informações chegaram, né, sobre o entorno dele, sobre a vida dele, sobre tudo o que estava acontecendo. Primeiro, né, houve um jornalista que chegou a publicar, né, que o Faustão ele tinha menos de 1% de chance de sobreviver. Isso causou, né, uma indignação muito grande na vida da família, porque, né, apesar de todos estarem cientes da gravidade, né, do Fausto, eles entenderam, né, que essa pessoa, essa fonte, que era um médico, né, não tinha o direito, né, de dar informações que não fossem confirmadas pela própria família do artista. Além disso tudo, né, depois do transplante de fígado e também de rim do Faustão, novos problemas, né, foram aparecendo no corpo do Faustão. Os médicos então começaram a pensar numa possível nova intubação para o comunicador, que foi trazendo uma certa correria, um certo medo diante do que poderia vir a acontecer, né, no cenário que estava se tornando, né, que foi se tornando o pior possível diante de tudo que foi acontecendo. Familiares do apresentador Faustão foram chamados, inclusive, no Albert Einstein para estarem com ele, né, nesse instante. Os filhos, inclusive, chegaram a serem flagrados chorando muito, né, diante do que estava acontecendo. As dores e complicações do Fausto também foram se elevando nessas últimas horas, o que foi também, né, virando um momento de fragilidade, de tristeza para toda essa família que já passava por situações delicadas, até o momento, né, em que os médicos decidiram, né, dar ali medicações fortes para a situação do Faustão, para que ele descansasse, para que ele dormisse, para que isso fosse reduzido, né, os danos e trágica situação envolvendo o comunicador. E diante de tudo isso, a família de Fausto ficou realmente muito mexida. Eles foram avisados, né, da gravidade de que o Fausto pode não resistir, e a família começou a clamar, né, para amigos e seguidores para que todos rezassem, né, para que o melhor fosse acontecendo, né, fosse acontecer, né, um milagre pudesse ser registrado diante do Faustão. Porém os médicos, né, eles estão muito desesperançados diante desse quadro terrível apresentado pelo comunicador. Muitos familiares já, né, também estão apoiando o outro, e diante disso, né, há todo, né, um staff de segurança até para vazar, né, novas informações que possam vir do Hospital Albert Einstein, que é onde, né, o Faustão ele tem passado esses últimos 3 meses, né, porque a internação do Faustão ela já tem todo, né, esse tempo, já são mais de 3 meses, né, que esse querido comunicador está internado. A gente lamenta e deseja, claro, todo o nosso sentimento